Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Estamos dias antes da Páscoa e dos dias dos Pães Asmos. E é importante nós estarmos preparados de uma maneira adequada, de uma maneira que seja agradável a Deus, para que nós, perante Ele, sejamos pessoas que estejam a fazer coisas de uma maneira que sejam de bom agrado para com Ele, para estarmos perto dEle. E por isso, hoje, vou abordar 3 pontos importantes na nossa preparação para a Páscoa. E como disse, para que Deus esteja de bom agrado para conosco, porque quando estamos de bom agrado para com Ele, Ele diz que nunca nos deixará, nem nunca nos abandonará. Vejam, por exemplo, um exemplo físico, irmãos. Acerca de quem é que você vai deixar entrar em sua casa. Você vai deixar entrar em sua casa estupradores, assassinos, traficantes de drogas, ladrões? Está claro que não. Mas vamos ver isso de um ponto na nossa mente, do que entra na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso espírito humano, quando estamos a ouvir coisas que não sejam boas. Porque, ao fim de contas, a nossa mente é como se fosse a casa do nosso espírito humano e, digamos, a casa do Espírito Santo. E por isso, o que é que você permite que entre na sua mente? O que é que você permite ler? O que é que você permite observar? Por exemplo, na televisão, ou na internet, ou ver filmes. Você está a permitir coisas que não sejam boas entrarem em sua casa mental? Se você não deixa coisas que não sejam boas entrar na sua casa física, por que é que você vai permitir coisas que não são boas entrar na sua casa mental, no seu espírito, na sua vida? Por isso, queridos irmãos, precisamos de lembrar que, falando de um ponto espiritual, a nossa batalha é uma batalha espiritual e mental, que temos que manter a nossa casa espiritual limpa, com pensamentos corretos, e por isso precisamos de ter cuidado para não deixar coisas más, pecaminosas, entrarem na nossa mente. Isso, mantendo a nossa mente limpa, é importante para nós termos um bom relacionamento com Deus. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. O seu próprio Espírito, isto é, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, isto é, com o nosso espírito humano, que é o espírito do homem no homem, o espírito que nós temos, o que nós somos, que somos filhos de Deus. Por isso, existe um relacionamento entre o Espírito de Deus e o nosso espírito, quando recebemos o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quer dizer que, para sermos filhos de Deus, temos que ter coisas corretas, que sejam agradáveis ao Espírito de Deus, à mente de Deus, ao sentimento de Deus, à maneira de Deus pensar, para estar tudo de acordo, de uma maneira que seja agradável a Deus. Por isso, o primeiro ponto, simples, mas prático e importante, para nós estarmos perto de Deus, para nós sermos pessoas que estejamos a agradar a Deus, precisamos de nos esforçar para desenvolver uma mente tal como a mente de Cristo. Temos que ter um padrão mental semelhante ao padrão que Jesus Cristo nos dá.
Por isso é que diz que precisamos de imitá-lo. Vejamos então o sentimento, ou a mentalidade, ou a maneira de Jesus Cristo pensar. A maneira dele ver as coisas. E uma escritura importante acerca disso é em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Aí diz, tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma maneira de ver as coisas, a mesma mentalidade, a mesma maneira de ver coisas que também houve em Cristo Jesus. Esta é a atitude, irmãos, que nós precisamos ter. Esta é a mentalidade, este é o sentimento, esta é a maneira de pensar, a maneira de ver que nós precisamos ter, tal como Cristo teve e tem. Vejam, por exemplo, um versículo antes, no versículo 4, diz assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vemos aqui que a mente de Cristo, o sentimento, a maneira de ver, a maneira de pensar de Cristo, não era só acerca do que era propriamente seu, mas também a mentalidade, o sentimento de Cristo é para o que é para os outros, para o bem dos outros. Isto é amor. Isto é a definição de amor. E isso é que ele diz, que precisamos, por isso, ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Depois continuando, pois ele, isto é Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, porque ele era na forma de Deus, ele era Deus, na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, não era nenhum estelionato, não era nenhuma falsidade ideológica, não era nenhum roubo ser igual a Deus. Porquê? Porque ele era da forma de Deus. Ele era do reino de Deus. Tal como você é do reino humano. Ele era do reino de Deus. Da forma, do género de ser de Deus. Mas a mentalidade dele está aqui. O sentimento dele é, antes, assim se esvaziou. Ele tirou esta, digamos assim, esta forma de ser igual a Deus e se esvaziou disso e então pôs a forma, como diz assim, ou assumiu a forma de um ser humano. Não só de um ser humano, de um servo humano. Não só de um ser humano, mas de um servo humano. Em semelhança aos homens, em figura humana, porque ele era em figura de Deus, ele era da imagem de Deus, era do género de Deus, era da forma de Deus, esvaziou-se para ser humano, mas não só ser humano, um servo humano, e humilhou-se a si próprio ainda mais, de livre vontade, tornando-se obediente até à morte. A morte no madeiro, a morte na cruz. E por isso vemos este sentimento de Jesus Cristo, que é um sentimento de quê? De humildade, de carinho para com os outros. Você então está a reconhecer o sentimento, a mentalidade, a maneira de ver o amor de Jesus Cristo para conosco? E quando diz aqui, tendo em vós o mesmo sentimento, isto é o que nós temos que imitar. Quando diz imitai a Cristo, imitai a Deus, isto é o que precisamos de ser. Ter uma atitude destas, ter um sentimento destes, ter uma maneira de pensar e de ver as coisas desta maneira. Esta é a mente de Cristo e nós precisamos ter o mesmo tipo de mente, o mesmo género, a mesma atitude. Por exemplo, vocês vejam em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Eu recebo, às vezes, mensagens de várias pessoas, a dizer, olha, eu quero ser um ministro, quero ser um pastor. Queridos irmãos, antes de ser um pastor, temos de ser um praticante.
Temos de ser um discípulo de Jesus Cristo. E muitas pessoas não entendem o que é ser um discípulo de Cristo. Pensam que são. Em primeiro lugar, muitos deles nem guardam sábado. Em segundo lugar, não comem carnes somente limpas. Comem também carnes imundas. Em terceiro lugar, não guardam os dias santos de Deus. E muitas outras coisas. Queridos irmãos, sim, em 1 Timóteo, capítulo 3, diz, certamente, fiel a palavra, se alguém aspira ao episcopado, a excelente obra almeja. Sim, é uma boa meta. Mas é necessário, portanto, que seja irrepreensível. Irrepreensível. Esposo de só uma mulher. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Agora deixe-me perguntar, como é que você pode ensinar se você não sabe a verdade de Deus? Oh, querem ser pastores. Para quê? Para ensinar mentiras? Para ensinarem o que não sabem? Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarendo, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da Igreja de Deus? Não seja neófito. Quer dizer, não seja convertido há pouco tempo. Não seja uma pessoa que agora aprendeu a palavra de Deus e agora está a ver, olha, isto diz. Então você, digamos assim, é um bebé na fé. Não é um professor doutorado na fé. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e que incorra na condenação do diabo. Queridos irmãos, acabamos de ler em Filipenses capítulo 2 que a mentalidade, o sentimento de Cristo era um de humildade. Uma das características talvez mais importantes do ministro de Jesus Cristo. E lembrem-se, irmãos, para ser um ministro de Jesus Cristo, é Jesus Cristo que escolhe essa pessoa, não é você que se escolhe a você próprio. Sim, é bom você aspirar a ter um valor desse, mas é Jesus Cristo quem o escolhe. Vocês veem, por exemplo, continuamente diz Paulo foi escolhido por Jesus Cristo e por Deus. Sim, estava no caminho, na estrada e pum! Jesus Cristo disse, olha, é fácil estar a bater a cabeça contra os espinhos? Não, e depois o converteu, ele ficou cego. E quantos dos profetas disseram, eu não quero ser profeta? Queridos irmãos, não é uma coisa fácil. Para ser um verdadeiro ministro de Jesus Cristo, é uma chamada muito importante por Jesus Cristo. Não é por você. Não é que você se autodenomina como um sacerdote de Cristo. Não. É como, por exemplo, você não se autodenomina como um gerente de, por exemplo, de uma companhia como Petrobras, ou seja que for. Você não se autodenomina. Você não vai um dia e diz, olha, eu sou um agente da Petrobras, eu sou um gerente. Não. Você tem que ser selecionado para estar nessa companhia e não ser só selecionado, ser promovido a ser um gerente. Então Deus faz as coisas assim, não, as pessoas escolhem por eles próprios, sem as pessoas serem selecionadas por Deus. Não, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Isso é para irmãos, quanto mais para os servos de Deus. Mas continuando aqui no ponto, está aqui a falar que precisa de ser uma pessoa que tenha estado na fé da Igreja de Deus há muitos anos, a aprender o caminho, para estar a seguir o caminho de maneira correta, para não se ensoberbecer, isto é, para não ficar arrogante, não ficar cheio de soberba. E incorra, como diz aqui,
na condenação do diabo. Porque o pecado do diabo foi a arrogância. Vocês podem ler isso em Isaías 14, versículo 12 a 14. Isaías 14, versículo 12 a 14. Que ele diz, eu vou fazer isto, eu vou ser isto, eu vou me promover, eu vou ser igual a Deus, eu vou fazer... Não é eu que faço isto, não é eu. É Deus que nos escolhe. Ele é o oleiro. Ele é que nos está a moldar com o barro. É Ele que decide qual é o barro que tem esta profissão, ou para este propósito, ou qual é o barro para aquele propósito. Não sou eu que estou a escolher. É Ele que escolhe. É Ele que decide. Mas o problema de Satanás foi que ele ficou arrogante. E daí em diante, sabemos a história toda do diabo. Por isso, precisamos ter cuidado, como diz aqui, não estar a incorrer na condenação do diabo. Porquê? Porque ele ficou soberbo. E por isso é que diz, o ministro Jesus Cristo não seja neófito. E por isso que estamos a falar aqui da mentalidade, de ter a mente, uma mente como a de Cristo, é uma mente que é humilde, não é arrogante e soberba. Vejam em Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. Diz assim, começar a ler do versículo 1, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, sim, Jesus Cristo, através do sacrifício dele, nos deu vida, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, sim, estávamos condenados à morte, sim, estávamos a viver, mas estávamos condenados à morte. E diz assim, estávamos nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Nos quais andastes outrora. Segundo o curso deste mundo, segundo o mundão. Segundo o príncipe da potestade do ar. Segundo as maneiras... segundo as maneiras de Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Queridos irmãos, quando vocês estão desobedientes, estão a seguir o espírito de Satanás. Simples. Quando vocês estão obedientes, estão a seguir o espírito de Satanás. Dos quais também todos nós andamos outrora. Não devemos estar a andar agora. Não devemos estar a pecar agora. Andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Como também os demais. Queridos irmãos, o problema de Satanás é que ele confiava no seu próprio poder e nos seus próprios recursos. E ele, desenvergonhadamente, rejeitou e violou as instruções de Deus a ele. Ele desenvergonhadamente violou e deitou fora, desprezou as instruções de Deus, as leis de Deus. Queridos irmãos, para nós estarmos perto de Deus, não podemos ser arrogantes, não podemos desprezar os ensinos e os mandamentos de Deus. Por isso, irmãos, o mundo hoje em dia tem as suas abordagens de Satanás, do mundão, as suas filosofias, os seus governos, as suas atitudes. É da maneira que o mundão segue. Satanás está a trabalhar nas mentes das pessoas.
e está a trabalhar nestas lascívias, nessas concupiscências, nesses desejos da carne e pô-los na mente para que as pessoas sejam filhos da ira. Como diz aqui, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. É o que Satanás está a fazer e quer fazer das pessoas. Queridos irmãos, temos que nos arrepender do que somos. Somos seres humanos com uma natureza humana pecaminosa. Vejam comigo, se faz favor, em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 16. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 16. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Estes desejos da carne, das paixões carnais, estes desejos das coisas que queremos ver, que muitas vezes não são boas, querer ver coisas na televisão, filmes que não são boas, que têm matança ou que têm espíritos malignos ou coisa assim, temos cuidado. Queremos ver coisas na internet que não são boas, queremos postar coisas na internet que não são boas. Porquê? Porquê? É uma arrogância. É uma arrogância. É uma soberba da vida. Porque, olha, Queridos irmãos, estas coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundão. Queridos irmãos, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Porque isto não é o amor do Pai. Temos que ter cuidado com isto. Esta soberba da vida, este orgulho, é destas pretensões e presunções, deste orgulho, é estas coisas que as pessoas têm. Eu sou importante. Ou esta conversa vazia, ou esta tagarela. Você está a falar aí, a falar, porquê? É uma tagarela. A dizer coisas que não devia dizer. Pode ser que sejam verdade, mas não devia dizer. Há certas coisas que outras pessoas cometeram pecados, porquê que você está a dizer a outros? Porquê? Isso é amor? Esteja calado. Ou as pessoas têm estas atitudes de fanfarrão. Ou têm uma conversa insolente e vazia. Pessoas que vergonhosamente desprezam e estão a violar as leis divinas de Deus. E o cuidado para com o irmão. O amor para com o irmão. Queridos irmãos, o que acontece no mundo, as pessoas confiam em eles próprios. Não no poder de Deus. Hoje em dia temos tecnologia, temos estas capacidades de enviar coisas à Lua e a outros planetas e tecnologia de fazer coisas e ciências. Qual é a nossa confiança? É na medicina. Ou a nossa confiança é numa vacina ou num medicamento. Sim, precisamos de tomar as nossas precauções. Sim, como seres humanos, Deus espera que nos dê uma mente para nós usarmos a mente de maneira correta. Mas não confies em homem, irmãos. Não confies em homem. Não confies no governo humano. Não confies no governo do teu país. Não confies no governo do teu estado ou da tua província. Não confies no governo da tua cidade. Não confies no governo da tua vila. Porque são seres humanos. Embora alguns deles, ou talvez muitos deles, estejam a fazer o que podem, sinceramente, mas não são perfeitos. E por isso falham. Não é que queiram falhar, mas falham.
porque são seres humanos. E por isso, queridos irmãos, tudo começa no coração e na mente. Precisamos ser vencedores. Precisamos de mudar os nossos corações e as nossas mentes para quê? Para imitarmos a Cristo, para termos o sentimento de Cristo, para termos a mentalidade de Cristo. Leiam, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura. As coisas de Deus são uma loucura para o homem. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As pessoas do mundo não entendem a mente de Deus através do Espírito Santo de Deus. Versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Quem conhece as maneiras de Deus pensar, que possa educar a Deus? Ninguém, está claro. Mas nós, na Igreja de Deus, devemos ter a mente de Cristo. É o que diz aqui. Nós temos a mente de Cristo. Ora, se temos a mente de Cristo, não vamos ser assassinos, não vamos ser estupradores, não vamos fazer pecados, não vamos roubar. Porque se fazem isso, não têm a mente de Deus, não têm o Espírito Santo de Deus. Estão a cair em pecado. E por isso é que Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 5, vejamos em 1 Coríntios capítulo 5, diz assim, quando o homem que fez esses pecados, disse, entrega a Satanás esse homem, isso é, tira esse homem da igreja, não é? Para destruir a carne. Entrega esse homem a Satanás, isto é, tira esse homem da igreja, deixa esse homem estar no mundão, ao mundo de Satanás. Porquê? Para a destruição da carne. Isto é, para a destruição, para aquele homem se vir a arrepender da sua mente carnal. Na esperança espiritual de que, ao fim, o espírito desse homem, o espírito dessa pessoa, seja salvo. Isto é, para que essa pessoa se arrependa. Porquê? Porque não estamos a criticar essa pessoa, estamos a orar por ele ou por ela, para se arrepender. E se estamos a orar, não estamos a distribuir e a informar ao mundo todo os pecados das outras pessoas. Vamos ter cuidado. Mas, por outro lado, como diz aqui no versículo 11, nós como cristãos, diz assim, agora vos escrevo para que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, por impuro ou avarento ou idólatra ou maldizente ou beberão ou roubador, com esse tal não comas. Separa-te dessa pessoa. Temos que separar. Essa pessoa não pode vir ao culto. Tem que separar. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, Deus, porém, os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. É o que diz a Bíblia. Versículo 13, 1 Coríntios 5. Queridos irmãos, nós temos que mudar. E não devemos ser arrogantes, não devemos ser soberbos. O que é que eu estou a dizer? Não estejam a dizer, olha, eu sou melhor que aquela pessoa. Eu sou melhor que aquela pessoa, porque ele fez isso ou ela fez aquilo, mas eu não, eu sou melhor. Vejam no versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não é boa a vossa altivez ou o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Não sabem que um pouco de orgulho vosso leveda vocês todos? Precisamos ser humildes. Lançai fora o velho fermento, principalmente que estamos agora à volta do período dos dias de pães asmos, para que sejais nova massa,
Sim, como sois de facto sem fermento, como agora no período de pensarmos, estamos sem fermento, precisamos tirar o fermento da nossa vida. Também Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado, foi sacrificado por nós. Por isso celebramos a festa dos Pensasmos, versículo 8, não com o velho fermento de arrogância, sim, lançai fora este velho fermento, desta jactância, dessa arrogância, desse orgulho, deste altivez, eu sou melhor que os outros, deita isso fora. Nem com o fermento da maldade, nem com o fermento da malícia, mas sim com os pães asmos sem fermento da sinceridade e da verdade. Somos sinceros, somos limpos, pão, pão, queijo, queijo, isto é, somos quem dizemos que somos realmente cristãos e estamos a viver uma vida limpa, na verdade e sinceramente. Queridos irmãos, o Espírito de Deus nos ajuda a isto. Em 2 Timóteo, vejam comigo se faz favor, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos tem dado o Espírito de Deus, que não é um espírito de temor ou covardia, mas o Espírito de Deus é um espírito de poder. E por isso nós estamos perto de Deus e estamos a receber a força de Deus, o poder de Deus. Então esse espírito é um espírito de amor e de moderação. De moderação. Temos uma mente sã. E por isso, quando lemos em Filipenses capítulo 2, devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. É este tipo de sentimento de humildade como Cristo teve. E esse é o primeiro ponto na preparação para a Páscoa. Estamos a examinar a nós próprios para sermos como Cristo é. Para termos esta mente de Cristo. Em segundo lugar, precisamos de ser soldados para estarmos a batalhar esta batalha espiritual, porque é uma batalha espiritual. E esta batalha é de resistir à tentação 24/7. Isto é, 24 horas, todos os dias, 7 dias por semana. Todo o tempo, toda a hora, 24/7. Continuamente, todos os dias, todas as horas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nós somos soldados. Estamos numa guerra. Esta guerra é para lutar. Não é para ser pacifistas e desistir. É uma guerra para lutar. E por isso temos que nos armar e lutar. E por isso é que diz, umas páginas antes, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, diz: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Toma posse. Quer dizer que tens que batalhar nesta guerra espiritual. Vejam em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Diz assim: este é o dever de que te enrego ao filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Combate o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Meus irmãos, estamos numa guerra. Guerra espiritual contra poderes e domínios espirituais. É o que diz aqui, mantendo a fé. Mantendo a fé. Queridos irmãos, temos fé, temos confiança e fé em Deus. Temos que confiar em Deus. Fé em Deus. Não é em mim próprio, é em Deus. Agora vejamos. Satanás, que era arrogante, tinha fé
nas suas próprias capacidades e inteligência e disse, olha, eu sou igual a Deus, quero ser igual a Deus. Tinha confiança em Ele próprio. Nós precisamos ter confiança em Deus. Sermos humildes e confiar em Deus. Vejam em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8, vamos começar no versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim, não há condenação para os que estão em Cristo porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sim, como devia estar escrito, como está no original. Se vocês estão a ler na Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Corrigida e Fiel, veem que isto está escrito aí. Que algumas versões engoliram essa frase. Mas precisamos. Agora, os que estão em Cristo, precisamos não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estamos a viver o caminho de Deus? Estamos a andar segundo o Espírito? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, da natureza humana. Versículo 3. Porque o que for impossível à lei de Deus, no que estava enfermo pela carne, a lei de Deus é simplesmente uma explicação do que é bom e do que é mau. A lei de Deus não nos justifica. A lei de Deus nos diz simplesmente isto está bom, isto está certo, isto está errado. Isto é o amor de Deus, isto não é o amor de Deus. É perfeita, a lei de Deus é perfeita, a lei de Deus é sagrada, a lei de Deus é santa, mas a lei de Deus não nos justifica. Mas porque a lei de Deus estava enfermo na carne. Porquê? Porque a carne é pecadora. E por isso é que Deus teve que enviar o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, ineducante ao pecado, e com efeito Deus condenou na carne o pecado. Não condenou a lei, condenou o pecado. A fim de que o preceito da lei, o que é o preceito da lei? É a exigência justa da lei. O que a lei exige que nós devemos fazer. Porquê? Porque a lei é amor. E a lei nos diz o que é amor. O que é o amor de Deus. O amor de Deus não é roubar. O amor de Deus não é cometer adultério. O amor de Deus não é matar. O amor de Deus é obedecer às leis de Deus, é fazer o que Ele diz para nós fazermos. Por isso, quando Deus diz, vem cá hoje, nós temos que ir lá hoje. Sendo quando o dia que Ele nos chama, que é o sábado semanal, para nos congregarmos com Ele. Temos que respeitar a Deus e fazer o que Ele diz para fazermos. Por isso, o preceito da lei, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, a exigência da lei se cumprisse em nós. Porquê? Através de Jesus Cristo, como lemos no versículo 3. Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne, condenou assim Deus na carne o pecado, a fim de que nós pudéssemos cumprir a exigência da lei. É o que diz aqui no versículo 4. Com a ajuda do Espírito, da santificação do Espírito. Porque se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne. Mas se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Queridos irmãos, Jesus Cristo venceu o mundo. Ele disse, estejam de boa alegria, estejam de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Foi uma luta grande.
Mas Jesus Cristo venceu. E agora nós temos que andar como Ele andou. Não é simplesmente falar. Não é falar. Temos que praticar. Falar é simples. Há muitas pessoas que gostam de falar, dizer, olha, isto é o que a profecia diz, e isto é o que a profecia diz, e isto está a acontecer, é este sinal, é esta coisa. Não. O coronavírus, por isso, é o fim do mundo. Mentiras! Ainda vai, infelizmente, haver coisas muito piores, irmãos. O coronavírus é só o início das dores. Vai haver coisas muito piores, infelizmente, porque as pessoas não estão a obedecer a Deus. Infelizmente. Queridos irmãos, temos que pôr nas nossas mentes, temos que inclinar as nossas mentes para o Espírito. As nossas mentes têm que ser inclinadas para a mente de Cristo. O problema, queridos irmãos, é que nós somos tentados. Vocês sabem o que é a tentação? Há 3 elementos importantes na tentação. Vou explicar de uma maneira simples. Primeiro, a tentação é uma isca. Como para um pescador, é uma isca. É uma coisa que atrai. Depois, esta isca parece uma coisa bonita, atrativa, e então queremos ir para essa isca. E depois, isso então é o desejo, é a cobiça. E depois essa cobiça, quando dá a nascer o pecado, aí virá a morte. Por isso, a tentação é a isca, esta atração, isso não é o pecado. Jesus Cristo foi tentado, mas nunca pecou. Sim, Jesus Cristo foi tentado, mas nunca pecou. Vejamos aqui alguns pontos. Vocês pensem em Gênesis capítulo 3, acerca das 2 árvores, do versículo 1 a 6. As 2 árvores era esta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era a isca, a atração. E a atração, disse Satanás a Eva, olha, este fruto é muito bonito e vai-te fazer muito esperta e inteligente. Quer dizer, esta isca teve a puxar nos desejos pecaminosos. E quando esse desejo ficou grande demais, porque viu o benefício, olha, vou ser como Deus, ficou um desejo grande, pecou. Sim, há desejos, queridos irmãos, que são justos. Há certos desejos, por exemplo, apetece beber um copo de água. Bebo, isso é um desejo justo. Mas há desejos que são pecaminosos. É importante nós reconhecermos os desejos pecaminosos. Gálatas capítulo 6, versículo 19. Gálatas capítulo 6, versículo 19. Gálatas capítulo 6, capítulo 5, versículo 19, perdão. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ponto final. Ponto final. Se vocês estão a praticar estas coisas, ponto final. Não estarão no reino de Deus, a não ser que se arrependam e mudem.
Vejam em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Vamos começar a ler o versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. A tentação, queridos irmãos, é uma atração para o pecado. Nós somos provados, mas a prova não é uma tentação. Quando somos provados, estamos a provar, por exemplo, vamos passar um teste ou coisa assim, para passar da primeira classe para a segunda classe, do primeiro ano para o segundo ano. Isso é uma prova, é um teste. Para passar, para suceder, para ter sucesso. Mas uma tentação é para falhar, é para pecar. É diferente. E por isso ninguém diga, versículo 13, ao ser tentado, que sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não vai querer fazer mal a você. Porque Deus, ninguém tenta. Não quer mal a ninguém. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. É esta isca que nos atrai e depois esta atração por causa da nossa desejo, da nossa cobiça, vamos para esta tentação e depois essa cobiça, quando houver concebido, faz nascer o pecado. Vejamos aqui. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. É atraído pela sua própria cobiça, e depois essa cobiça o seduz, o faz engodado. E essa cobiça, ou essa concupiscência, essa desejos maus. Diz assim, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Queridos irmãos, quando somos tentados, temos que pôr a nossa mente noutra direção. Sim, quando somos tentados a seguir um caminho errado, a um desejo errado, a uma cobiça, a uma concupiscência, temos que pôr a nossa mente em outra coisa, para não sermos enganados ou seduzidos por essa cobiça. Vejam em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Isto é Cristo. Ele tem compaixão das nossas fraquezas. Pois ele, Jesus Cristo, foi tentado em todas as coisas. Por isso, ser tentado, queridos irmãos, não é pecado. Jesus Cristo foi tentado a todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Porque ele foi tentado, havia esta isca, viu a isca e virou a cara e foi noutra direção. Estão a entender? Nós, quando há esta isca, temos que controlar a nossa mente e pôr a mente noutra direção, para não sermos enganados, seduzidos ou engodados por essa isca, mas vamos então seguir o caminho do Espírito. Vejam em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 2. Colossenses capítulo 3, 1 e 2, diz assim, portanto, se fores ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Por isso, quando tens estas paixões, estes desejos, estas concupiscências, estes enganos, estas cobiças, não olhes para isso. Olha para as coisas lá do alto. Põe a tua mente nas coisas do alto. É o que diz aqui. Onde Cristo vive.
assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não pensai nas coisas físicas daquela isca. Não nas que são aqui da terra. Precisamos de pôr a mente de Cristo. A maneira de pensar, a mentalidade, os sentimentos de Cristo. Vejamos 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros de dispersão nestas várias regiões, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus, que é a mente de Deus, a mentalidade de Deus, a maneira, o amor de Deus, o poder de Deus que recebemos para vencer, temos que usar esse poder de Deus, essa maneira de pensar, essas atitudes que vêm de Deus, temos que ter este Espírito em nós e pensar nessas coisas lá do alto, para não estarmos a pensar nas coisas da carne. Para não estarmos inclinados às coisas da carne, mas estarmos inclinados às coisas do Espírito. Para vencermos as coisas da carne. Sim, infelizmente, somos seres humanos. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Vejamos no versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Infelizmente, de vez em quando falhamos. Mas não estou a dizer que falhamos a estar a assassinar pessoas ou estar a cometer adultério. Não, falhamos. Às vezes deixamos o pensamento estar um bocadinho longe, um bocadinho, tempo demais nessas coisas e depois começamos a pensar em coisas raras. Isso é errado, isso é pecado. Temos que então mudar. E o que está aqui a dizer? Se confessarmos os nossos pecados, essas falhas, essas fraquezas, de vez em quando umas coisas saem da boca que não deviam ter saído. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Queridos irmãos, por isso, precisamos acreditar aqui que Deus é fiel. Que Deus é fiel. E nós temos que ter um relacionamento com Deus, uma fé verdadeira, entender que Ele é fiel e ter confiança que Ele é fiel. E não duvidar. E por isso, para andarmos com Deus, temos que ter confiança nele. Temos que ter fé nele. Temos que saber que Ele é fiel e que Ele nunca nos deixará ou desamparará. Vejamos aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por isso temos que andar na luz. Isto é, não é andar nestes desejos da carne, nas inclinações da carne, mas andar na inclinação do Espírito, pensando nas coisas lá do alto. E quando estamos a fazer isso, se de vez em quando falhamos, que diz que vamos falhar, porque somos seres humanos, Ele nos perdoará. Porque estamos no coração e na mente a tentar sinceramente, com asmos de sinceridade e verdade, a querer seguir o caminho correto, humildemente.
E por isso é que diz em Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 9. Lucas capítulo 11, versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dar-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Precisamos de pedir. Pedir a Deus por ter a fé. Pedir a Deus a ajuda do Espírito Santo. Pedir a Deus para termos um melhor relacionamento com Ele, para andarmos com Ele de uma melhor maneira, para estarmos mais unidos com Ele. E como é que fazemos isso? Orando, estudando, jejuando e meditando nas palavras de Deus. Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29 a 31. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29 a 31. De lá buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústia, e todas as coisas sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou nos teus pais. Quando estás ansioso, quando há dificuldades, como existem agora dificuldades agora, muitos irmãos estão confinados, estão em quarentena, estão com dificuldades, estão com muitas ansiedades, com muitos medos. Lembrem-se que diz aqui, busca o Senhor, estuda a Bíblia, ora, aproxima-te de Deus. E quando buscares com todo o teu coração e com toda a tua alma, quando estiveres em angústia, e quando todas estas coisas vierem a ti que te fazem ansioso, nos últimos dias, e voltares para Deus, para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz e fazeres o que Ele diz para tu fazeres, então o Senhor teu Deus não te desamparará. Porque Ele é misericordioso. Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. 10, versículo 17. Assim, a fé vem pela pregação. Queridos irmãos, a fé vem por ouvirem os sermões, a pregação da Igreja de Deus. E a pregação, esta pregação, vem da palavra de Cristo, da Bíblia. E assim vem a fé. Vem a fé. Quando vocês praticam, estudam a Bíblia e ouvem a voz de Cristo, quando estudam a Bíblia e quando ouvem os sermões dos ministros de Jesus Cristo, isso vos dá a fé. Essa fé vem pela pregação e pela pregação verdadeira vem da Bíblia. Não acreditem no que eu digo, acreditem no que a Bíblia diz. Romanos 4, versículo 19. Romanos 4, versículo 19. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, isto está a falar de Abraão, não duvidou, por incredulidade, enquanto isto pareceria impossível, parecia incrível que ele ia ter um filho a essa idade de 100 anos. Da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que prometera. Queridos irmãos, fé vem quando nós acreditamos em Deus e acreditamos que Ele é capaz de fazer o que Ele promete. Por isso, para sabermos o que Deus promete, precisamos de estudar a Bíblia e precisamos de orar.
para sabermos o que Ele está a nos prometer. E as várias histórias bíblicas inspirantes de convicção de vários homens dos anos passados nos encorajam. Vejam Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que nós ouvimos de Deus na Bíblia é para nós termos esperança. Queridos irmãos, temos esperança? E esta esperança aumenta a nossa fé. E além disso, vejam em Joel, capítulo 2, Joel, capítulo 2, Joel, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Precisamos de mudar a nossa maneira de ver e de fazer, com jejuns, com oração, estudando a Bíblia e com jejum para nos aproximarmos de Deus. E não é só com jejum, vejam em Salmos 119. Salmos 119. Versículo 148. Salmos 119, versículo 148. Os meus olhos antecipam-me às vigílias noturnas. Isto é, os nossos olhos ficam acordados durante a noite para que eu medite nas tuas palavras. Queridos irmãos, precisamos de meditar nas palavras de Deus. E por isso, para termos um bom relacionamento com Deus, precisamos de estudar a Bíblia, precisamos de orar, precisamos de jejuar e precisamos de meditar, pensar nestas palavras. E como é que as podemos aplicar na nossa vida para sermos melhores pessoas a agradar a Deus. E por isso, quando estamos a preparar-nos para a Páscoa, precisamos de fazer um esforço para desenvolver a mentalidade de Deus, o sentimento de Jesus Cristo, a mente dele, de humildade. Precisamos de vencer, resistir à tentação 24 vezes por 7. 24 horas, 7 dias por semana, continuamente, todos os dias. Desviando das coisas da carne, deixando a inclinação da carne, mas focando na inclinação do Espírito, nas coisas lá do alto. E depois precisamos de desenvolver um relacionamento com Deus, andando com Ele, em oração, em estudo bíblico. Oração é falando com Ele, estudo bíblico é Ele falando com nós, jejuando é para nós nos humilharmos e para estarmos mais perto de Deus, e a meditação é para nós pensarmos como é que eu posso pôr isto em prática na minha vida para ser uma melhor pessoa. E assim vamos fazer o que é agradável a Ele. Vejam comigo, se faz favor, em 1 João capítulo 3, versículo 22. 1 João capítulo 3, versículo 22. Aquilo que pedimos dele, isto é, quando oramos, e temos confiança do que estamos a pedir a Deus, por isso aquilo que pedimos dele, recebemos. Porquê? Porque guardamos os seus mandamentos. E não é só guardar os mandamentos de Deus, é fazer diante dele o que lhe é agradável. E vimos hoje coisas que são agradáveis a Deus. Isto é ter uma mente, uma mentalidade, uma maneira de pensar como Cristo tem e teve, que é uma mentalidade humilde. Vencer a tentação
não deixar esta isca nos atrair, mas vencer isso e focar nas coisas lá do alto, ter um foco no Espírito de Deus e desenvolver um relacionamento com Deus, andar com Deus em estudo, em estudo bíblico, em oração, em jejum e em meditação. Queridos irmãos, então, como vemos aqui, ele então, aquilo que pedimos dele, recebemos. Ele ouvirá as nossas orações. É o que diz aqui. Por isso, queridos irmãos, lembrem-se que ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei.